Hoje é a aula 10, viu, irmãos? Baseado no texto de Zacarias, capítulo 8 até o 10. Se vocês quiserem já deixar aberto nesse livro, nesses capítulos, para a gente poder de vez em quando ler alguns versículos. Então, irmãos, aula 10 aí, certo? Promessa de restauração e bênção às nações. Então vamos entender aqui a situação, o que estava acontecendo. Primeiro eu pergunto a vocês, que época foi essa que Zacarias, o profeta Zacarias, profetizou? O que estava acontecendo? Então, exatamente, irmã, o povo estava voltando do exílio da Babilônia. E Zacarias era contemporâneo de Ageu. Na outra aula que eu dei, falei até sobre Ageu. Os dois foram da mesma época. Profetizaram para o povo de Israel ali, no mesmo período. Eles estavam voltando do exílio, algumas pessoas, não todos, e estavam ali na terra com a missão de reconstruir o templo, reconstruir a nação, voltarem a viver como o povo de Deus ali naquela terra destruída, desolada. Mas será que estava sendo fácil? O que vocês acham? Foi só chegar lá e tudo foi mil maravilhas? Não foi. Eles estavam tendo dificuldades, o povo estava desanimado, desestimulado, tinha opressão de nações vizinhas que estavam querendo impedir a reconstrução do templo, que estavam desmotivando as pessoas. A própria situação era desanimadora, a cidade toda destruída. Então eles estavam voltando e muitos ainda com costumes pagãos. Imagine só, passaram vários anos na Babilônia, alguns deles com costumes pagãos, meio que distantes de Deus. Então estava sendo um desafio. E o profeta Zacarias foi levantado por Deus para animar o povo, a se voltar para Deus, a reconstruir a nação, o templo, apesar de toda a oposição. Basicamente era isso que estava acontecendo. Deus levantou o profeta para ajudar eles a vencerem as dificuldades. Como a gente leu aqui na introdução, quando nós estamos passando por dificuldades, por lutas, muitas vezes qual é a nossa tendência natural como ser humano? Como pessoas, a gente vai buscar ajuda em quem? Em Deus? Exatamente. A nossa tendência natural é querer confiar em pessoas, querer confiar em governos, em alguém que a gente esteja vendo ali, que nos passe uma confiança visível, exterior. Até mesmo o povo de Deus às vezes cai nessa tentação. Na situação difícil, ao invés de confiar em Deus, fica querendo confiar nos homens. Quer colocar a sua esperança no governo, nas outras pessoas, e se esquece de que Deus é o Senhor da sua vida, aquele que controla a história, o soberano sobre todos, aquele que tem a sua vida nas suas mãos, e é Ele quem realmente, no final das contas, pode te ajudar. É Ele quem realmente tem a última palavra, e não as pessoas. Mas às vezes a gente tem essa tendência natural. Então vamos lá, a gente vai ver aqui 3 pontos. Cada ponto é relacionado a um capítulo ou uma parte dos capítulos, do 8 ao 10. O primeiro capítulo que a gente vai ver aqui, eu sei que vocês já leram em casa, né? Estão afiados aí em Zacarias do 8 ao 10. Então tudo que eu falar aqui vocês já vão saber, né? Mas para a gente poder relembrar. Mas para quem não tem esse costume de fazer isso, eu queria dar uma dica para vocês. Se vocês querem aproveitar a aula da escola bíblica da melhor maneira possível, querem realmente tirar um proveito grande, qual é o conselho que eu dou? Se você não faz, fazer isso. Olha aqui do lado, ó, na lição, tem isso aqui, ó, dia a dia com a Bíblia.
estão vendo do lado aqui na revista, leiam esses textos durante a semana, para vocês entenderem do que se trata a lição, o que a Bíblia ensina. Por quê? Porque vocês já vão estudando, já vão se adaptando ao texto bíblico, conhecendo o que Deus ensina ali. E aí vocês já podem até fazer o quê? Anotar dúvidas, perguntas para fazer aqui, coisas que vocês não entenderam. Porque quando vocês chegarem aqui na hora da aula, vocês já vão estar sabendo muita coisa. E aí a aula vai ser muito mais proveitosa, porque você vai aproveitar para tirar dúvidas e dizer: professor, não entendi isso aqui, não entendi isso. O que Zacarias quis dizer nesse texto? Eu sei que muitas vezes a gente não faz isso, mas seria bom. Porque aqui na aula a gente vê muito rápido, né? Então vamos lá, alguém em nome de Jesus, leia aí a restauração e prosperidade do povo de Deus. Vamos parar por aqui um pouco. Ele deu um resumo aqui dos versículos 1 ao 15. Aqui basicamente ele fez só descrever o que Deus estava falando. E aqui, irmãos, se trata de promessas de restauração. Eu vou ler uns poucos versículos para vocês terem uma ideia do que ele fala. Quando ele fala que Deus vai estar com o povo, a gente vê aqui, por exemplo, no versículo 3. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Veja que o povo tinha sido disperso, estava no exílio, e o povo agora voltando, Deus promete: olha, eu vou estar com vocês, eu vou estar nessa cidade. Uma promessa de que Deus estaria ali com eles não estariam só. A gente vê falando aqui, no versículo 8, e eu os trarei, habitarão em Jerusalém, eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Deus prometendo aqui mais uma vez a restauração da aliança. Olha, eu vou ser o Deus de vocês vão ser o meu povo. O povo precisava ouvir isso, porque eles estavam afastados de Deus, não estavam mais vivenciando as bênçãos de Deus como antes, estavam em outra terra e estavam voltando agora. Então eles precisavam saber que Deus ia realizar essas coisas. Versículo 4 e 5, nós vemos aqui falando, por exemplo, 5, as praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. No 4 fala dos idosos que sentar-se-ão nas praças, mostrando a tranquilidade que Deus ia trazer ao meio do povo. Ou seja, eram promessas de restauração. Deus estava dizendo em outras palavras: eu vou mudar a sorte de vocês. Eu estou trazendo vocês de volta e eu garanto que agora vai ser diferente. Eu vou estar no meio de vocês. Eu vou abençoar. Não é que Deus não quisesse abençoar antes, mas vocês lembram que o povo tinha ido para o exílio por causa da desobediência a Deus, ao pecado. E estavam sofrendo. Mas tinha acabado o exílio, eles agora estavam voltando e Deus estava prometendo que a situação ia ser diferente. Era uma promessa de restauração. Do versículo 9 ao 15 ele fala de mudar a sorte do povo. Eu vou ler aqui, por exemplo, o 13. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei, sereis bênção. Não temais e sejam fortes as vossas mãos. Olha só, antes vocês foram maldição entre as nações. Era um povo que estava como que amaldiçoado, debaixo de um juízo, de julgamento por causa do pecado. Mas agora vocês vão ser bênçãos. Vou abençoar a vida de vocês. Vou mudar a situação. Então Deus estava prometendo restauração ao povo. Imagine, irmãos, a cena para você entender a importância que era para aquele povo ouvir isso. Aquele povo voltou do exílio tudo quebrado, talvez sem esperança, a cidade destruída. Tente se imaginar ali no meio de Israel nessa cena. Toda destruída a cidade, não tinha nada, quase não tinha casa, não tinha templo, não tinha muro.
tudo acabado. E nações ao redor, oprimindo eles. Eles ainda eram, de certa maneira, dominados pelo Império Assírio. Então, uma palavra como essa, se você entender a situação, você vai entender como foi importante para eles ouvirem isso. Que Deus ia estar com eles, que Deus ia abençoar, que Deus ia restaurar, que Deus ia fazer com que tudo fosse diferente. Eles precisavam ouvir essa palavra. E trazendo para a nossa vida, a gente sabe que na nossa vida, quando a gente se volta para Deus, é isso que Deus faz. Não importa o que a gente viveu, o que a gente foi, ou até mesmo alguém que de repente estava na igreja, mas se afastou de Deus, viveu no pecado, sofreu muito, mas agora está voltando para Deus. A promessa é de restauração, é de bênção, é de mudança de vida. Basta que a pessoa queira. A gente vai ver isso aqui mais na frente também, né? Continue aí, uma nova mensagem. Amém. Deixa eu ler aqui, por exemplo, versículo 22. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Olha que interessante. Estava tudo destruído. Nem o povo de Deus não estava lá. E Deus está prometendo o que aqui? Olha, vão vir pessoas de outras nações para me adorar aqui. Olha o que Deus diz mais, 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Olha que promessa de restauração. Ia ser uma bênção tão grande que Deus ia abençoar não só o povo judeu naquela terra, mas até as pessoas das outras nações. Olha que coisa interessante e maravilhosa. Iriam fazer questão de querer ir para lá para adorar a Deus, lá no meio daquele povo. Tão grande ia ser a restauração que Deus ia fazer com eles. E isso se cumpriu, em parte naquela época, porque Deus restaurou o povo, e pessoas de outras nações iam sempre a Israel. Mas isso aqui se cumpre num sentido total e pleno, quando? Na nova aliança, com Cristo, quando vem o Messias, e ali de Israel vem a salvação para todas as nações, a partir de Cristo, vindo ali no meio do povo, pregando o Evangelho, e depois o Evangelho se estendendo a todo o mundo, e todas as nações agora adorando ao Senhor, não apenas os judeus. Nós, em certo sentido, somos o cumprimento dessa promessa. Nós somos dessas outras nações que agora estamos adorando a Deus, que era o Deus de Israel, mas agora é o Deus de todo aquele que crê em toda parte do mundo. Então, Deus, sempre a intenção de Deus, a gente já vê aqui no Antigo Testamento, não era abençoar só o povo judeu, era abençoar todas as nações. O judeu muitas vezes teve essa mentalidade exclusivista de achar que Deus pertencia a eles. Mas a gente vê que Deus ele queria, a partir de Israel, alcançar o mundo todo. E isso ele fez principalmente através de Jesus e por meio do Evangelho. Então é maravilhoso o que Deus faz, né? Agora, um alerta para nós. Continue lendo aí, irmão, por favor. Amém. Eu vou ler só esses versículos aqui, o 16. Olha o que diz: eis as coisas que deveis fazer, falai a verdade cada um com o seu próximo, executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. E o versículo 19 diz: amai, pois, a verdade e a paz, lá no final do versículo. O que nós vemos aqui? Que Deus promete restauração, mas junto com isso sempre vem o alerta de que as pessoas têm que obedecer, têm que andar com Deus, têm que amar a sua palavra, obedecer os seus ensinamentos e estar andando com Ele. Porque, irmãos, a promessa de bênção sempre anda junto com a questão da obediência.
aquele que vive no pecado, está em transgressão com relação a Deus, não está nem aí para Deus, se torna alvo de juízo. A gente vê isso durante toda a história e hoje ainda é assim. Qual é a grande marca do povo de Deus hoje na nova aliança? Que mostra que eles são salvos. Qual é a evidência na nossa vida que mostra que a gente é salvo, que a gente é de Deus? O que é? Hein? Qual é a evidência? O que mostra para todo mundo que a gente realmente é de Deus? Testemunho, a obediência, as boas obras, a mudança de vida. Então essas coisas andam junto com a bênção de Deus. A gente tem que entender isso. Deus estava falando para o povo, olha, vou abençoar vocês, mas obedeçam, andem de maneira reta, façam o que é correto, se arrependam, vivam uma vida diferente, porque senão acontece o quê? Deus envia juízo de novo, envia disciplina, ele vai ter que tratar de novo com as pessoas. Essa frase aqui é muito interessante, porque todo mundo quer as bênçãos de Deus, é ou não é? Quem não quer ser abençoado? Se você perguntar para qualquer pessoa que você pegar na rua aí e perguntar, você quer ser abençoado por Deus? Ela vai dizer, quero. O que eu tenho que fazer? O que Deus quer de mim? As pessoas querem as bênçãos de Deus, amam receber, mas muitas vezes ela não quer o Deus que abençoa. Ela quer a bênção, mas ela não quer Deus. Na hora que Deus chega e diz, venha após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, se arrependa, mude de vida, me obedeça, me ame acima de todas as coisas, busque o meu reino em primeiro lugar. Aí o que as pessoas fazem? Aí não é para mim não, eu queria ser abençoado, mas para estar vivendo exigências, tendo que obedecer, aí é demais. As pessoas não falam isso, mas é o que elas fazem na prática. Isso mostra bem claro como as pessoas querem a bênção da salvação, querem ir para o céu, mas vive a vida toda errada, não se importa com Deus, não ama, não busca a Deus, não está nem aí para Ele. Mas na hora que morre, a pessoa quer que seu parente vá para o céu. A pessoa viveu a vida toda desmantelada, mas a pessoa ainda acha que vai para o céu. A não ser que ela tenha se arrependido no último momento, igual o ladrão lá da cruz. A gente sabe que a salvação é pela graça. Mas se não tiver acontecido isso... Pois é. Essa questão, irmãos, é tão séria. Eu vou falar só isso aqui para finalizar esse ponto. Mas vou dar só um exemplo aqui. Imagine a vida de Jó. O que Jó passou. Não sei se você sabia, mas aquele teste ali foi para quê? Para mostrar se Jó amava a Deus pelo que ele é ou pelo que Deus dava para ele. Esse foi o desafio do diabo para Deus, foi esse. Tira tudo que ele tem para você ver como ele não vai blasfemar na tua face. Porque o diabo tinha certeza que se ele não fosse abençoado, ele não ia ter temor a Deus. E na verdade ele continua adorando a Deus mesmo sem ter nada. Aí tente se imaginar no lugar assim de Jó. Se você perdesse tudo que você tem, tudo mesmo, você ainda adoraria a Deus? Você ainda viria à igreja? Você ainda o buscaria, ainda o louvaria? É uma coisa que a gente tem que refletir para entender onde é que está o nosso coração. Se o nosso coração está no que Ele dá para nós ou no que Ele é. Porque a gente só imaginando assim é fácil. Agora, quando você realmente está num momento difícil, que as coisas não estão dando certo, que você perde alguma coisa, aí é que você vê se realmente você tem fé ou se você estava só querendo ser abençoado. E aí, na hora que perdeu a bênção, perdeu a fé também. Que fé é essa? Exatamente. Ele mostrou naquela hora ali que ele amava a Deus, mais do que o filho dele. Pois é, né? Deixa a pergunta no ar aí para a gente refletir, né? Se a gente faria isso. Vamos lá, continuar. Sentença do Senhor contra as nações orgulhosas.
Alguém, por favor, lê. Amém. Deixa eu só comentar uma coisa. Esse capítulo 9 aqui, ele começa falando do castigo de Deus contra as nações que oprimiram o povo de Deus. Porque a gente vê isso acontecendo frequentemente nos livros dos profetas. Deus ele envia juízo contra o seu povo, mas depois ele julga também as nações que oprimem o seu povo. Ele permite, por exemplo, que a Babilônia vá lá e oprima Israel. Mas a própria Babilônia é julgada depois. Deus exerce juízo contra ela, porque ela pecou contra Deus, fazendo aquilo ali. Ah, mas não foi Deus que permitiu? Deus permitiu. Mas na verdade Deus usou ela. Mas a intenção do coração daquela nação de fazer o mal era uma responsabilidade deles. É por isso que a gente vê frequentemente. Deus permite que elas oprimam Israel. Às vezes isso é até uma disciplina de Deus contra o povo. Mas depois Deus julga essas nações também. E envia juízo contra elas. É isso que ele fala aqui nesse capítulo 9, na parte inicial. São duas coisas que a gente aprende importante nesse texto. Tanto que Deus exerce juízo contra qualquer nação que peque contra ele. Não existe nação tão poderosa que não esteja debaixo do controle de Deus, que ele não possa agir contra ela. E outra coisa que a gente aprende no texto também é que Deus exerce misericórdia e graça com aqueles que se arrependem. Você vê aqui no versículo 7, que diz assim, ó: então ficarão eles como um restante para o nosso Deus e serão como chefes em Judá, falando de que haviam pessoas, um remanescente, que ia se voltar para Deus, que de alguma maneira ia ser abençoado. Vamos continuar. A vinda do Rei Justo e Salvador. Eu vou apressar aqui um pouco, irmãos, porque eu falei até com a irmã Isabel, eu vou precisar sair um pouquinho antes, daqui a uns 10 minutos, porque eu vou pregar em outra igreja e o culto lá começa mais ou menos 6h20 para 6h30. Aí a aula vai terminar um pouquinho mais cedo, certo? Olha só, aqui é uma das profecias mais maravilhosas sobre Jesus no Antigo Testamento. Ó. Versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, e eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Isso lá no Antigo Testamento. Quantos anos era aqui antes de Jesus nascer? Quando foi dita essa profecia? Quem sabe? Quantos anos antes? 520 anos aproximadamente. Olha, 520 anos antes de Jesus nascer, o profeta descreveu literalmente o que aconteceu ali na entrada triunfal. Jesus no jumentinho. Foi profetizado porque já era plano de Deus para o Messias que aquilo ali se realizasse. E Jesus realmente entrou em Jerusalém montado num jumento, mostrando ali que ele era o cumprimento dessa profecia. Ele é o Messias, é o rei aguardado dos judeus. Continue, irmão, por favor. Um detalhe interessante aqui, porque o texto usa a palavra aqui humilde, né? E ele destaca aqui como essa palavra significa pobre, de baixa condição social. E realmente a gente sabe que Jesus era pobre, de uma família pobre, não tinha muitas condições. Eu acho interessante porque uma vez eu vi um pregador da Teologia da Prosperidade comentando essa passagem aqui, e ele não conseguindo fugir do significado do texto, que mostra a questão de humildade de Jesus montado no jumentinho. Aí ele veio dizer que, na verdade, o jumentinho era como se fosse um carro de luxo da época. Como se Jesus estivesse chegando hoje assim numa Ferrari ou numa Lamborghini, alguma coisa do tipo. E é uma distorção total do sentido do texto, porque o sentido é exatamente para mostrar humildade. E a condição de Cristo, qualquer pessoa que estude seriamente a Bíblia sabe que ele era de origem pobre, que ele não tinha muitas condições, que ele vivia das ofertas que as pessoas davam. E aí a pessoa vinha falar um negócio desse como que para querer dizer que Jesus era alguém que vivia no luxo, que era rico,
porque o intuito dele foi esse. E essa passagem é para mostrar exatamente a sua humildade e simplicidade. Continue, irmão, por favor. Esse ponto é interessante destacar. Eu não vou ler aqui esses versículos de Daniel, mas eles falam sobre o reino eterno. Já no Antigo Testamento falava isso também, do reino que o Messias viria trazer. Mas é interessante a gente saber o seguinte: Jesus ele trouxe o reino de Deus, ele pregava a mensagem do reino de Deus, mas o reino de Deus hoje, ele é basicamente um reino espiritual, não é um reino físico. Aí tem gente entrando já na escatologia, né? Que a gente está até pregando aqui em Apocalipse. Muitas pessoas aguardam um reino físico de Jesus aqui na terra, de 1000 anos depois da sua volta, para poder reinar sobre Israel ali. Mas o reino de Deus, como ele fala aqui, tem caráter universal e eterno. Se você ler os textos de Daniel, você vê que a característica do reino é essa. Um dia, quando Jesus voltar, ele vai instalar o reino de Deus no sentido de que ele vai inaugurar o estado eterno, onde nós vamos viver na presença de Deus para sempre, debaixo do governo de Deus e de Cristo. Aí isso aí é uma questão escatológica muito polêmica. Tem muita gente que acha, como eu disse, que vai ser aqui na terra, mas eu acredito que vai ser também, vai ser no céu. Na verdade, o reino de Deus, a sua manifestação completa é lá. Então, como muitas coisas da Bíblia, a gente já vê aqui um cumprimento parcial, mas vai ter um cumprimento completo na volta de Jesus, quando ele vier para instalar o seu reino. Irmãos, eu vou pular aqui esse ponto, certo? Da purificação e restauração do povo de Deus, e eu vou ler aqui essa última parte da conclusão. Nesta lição, aprendemos que não há situação tão desesperadora para a qual o Senhor não tenha solução. É um dos ensinamentos dessa lição. Que não tem situação que Deus não possa reverter, que Deus não possa mudar. Como a gente viu aqui, a situação do povo era difícil. A restauração ali era um negócio difícil, humanamente falando, estava complicado. Mas Deus prometeu e Deus restaurou a nação. A gente tem que ter essa fé com relação a tudo na nossa vida. De que Deus estando conosco, se Deus quiser restaurar algo, mudar uma situação, seja lá o que for, Ele tem poder para fazer isso. E mais, embora os nossos problemas sejam tão grandes que não visualizemos qualquer saída, podemos confiar que o Deus soberano, no tempo certo, agirá para nos salvar, restaurar e abençoar. Então, assim como Deus fez com o povo aqui, parecia que não tinha saída, parecia que não tinha jeito. Às vezes a gente na nossa vida se vê em situações assim, mas se Deus quiser, entenda isso, se for da vontade de Deus tirar você dessa situação, mudar essa situação, restaurar, fazer com que seja diferente, seja como for, Ele tem poder para fazer. A gente tem que crer nisso sempre. Não perder a fé no Senhor nunca. Não importa a situação que esteja acontecendo, Deus pode mudar qualquer situação. Mesmo que aos olhos humanos seja impossível. Se for da vontade dEle, se for do seu agrado, se for plano dEle para a sua vida. E se não for, você vai continuar servindo e adorando a Deus do jeito que Ele permitir que você esteja. É assim que a gente vive como cristão. O desafio que se coloca diante de nós é no sentido de não nos desesperar ou confiar em coisas, pessoas ou instituições que não podem nos ajudar. Nossa confiança deve estar centrada totalmente em Deus e em sua ação salvífica em nosso favor. Então, o principal que a gente aprende aqui é que a gente tem que confiar principalmente em Deus. Que Ele é aquele que é poderoso para trazer uma solução. Porque nós somos tentados, muitas vezes, como o povo de Deus sempre foi e às vezes caiu nesse pecado, de colocar a nossa confiança nas pessoas, nos governos, ou no nosso chefe, na empresa que a gente trabalha, seja lá quem for, achar que a nossa vida depende dos outros, do que alguém vai fazer ou deixar de fazer conosco. Mas, irmãos, a nossa vida só depende única e exclusivamente de Deus.
de Deus. A gente tem que ter essa confiança. Então confie nele, o busque e saiba que ele é que é poderoso para mudar qualquer situação. Amém?